Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz e neste vídeo eu vou desconstruir mais um conceito sobre o Japão que você acha que é verdade. Talvez você já tenha vindo aqui ou já tenha morado aqui e sabe um pouquinho mais, ou já tenha pesquisado e o algoritmo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o Japão da maneira real. Vamos lá. Todo mundo que fala sobre o Japão, que vê as coisas sobre o Japão, fala: "Ah, nossa, porque o Japão é maravilhoso, é incrível, é fora da realidade". Vamos falar a verdade? É, é mesmo. Uma vez que você vem para cá, seja de viagem ou morando, você fica, assim, fascinado com a limpeza, com a educação, com, enfim, a forma como as pessoas fazem as coisas, que parece que tudo é um presente, a a qualidade dos serviços, a comida em si, que não importa que tipo de comida, aonde você coma, muito provável você vai comer bem, por um preço acessível, se for para ser, né, acessível, se for uma coisa: "Ah, tá bem baratinho", mas assim, as chances de que aquilo seja bom e gostoso são altíssimas. Foram, sei lá, acho que pouquíssimas vezes que eu comi e falei que não gostei da comida, sabe, mesmo. Sei lá, de repente uma ou 2 vezes. E eu só me lembro de uma. Hã, os serviços, as pessoas são, né, educadas e prontas, proativas. Eu, por exemplo, que não falo japonês, né, e enfim, quando tenho que resolver alguma coisa, com pena, né, se é por não saber falar japonês, enfim, vou e as pessoas sempre muito fofas e educadas e tentam resolver. E aí, pra gente que vive numa realidade, né, o que viveu uma realidade muito diferente, e aqui eu não tô querendo jogar bomba no Brasil, não é isso, falar: "Ai, o Brasil é péssimo, horrível", e porque não é. Eu amo o meu país, eu amo as pessoas, o povo, só que, a realidade de tudo isso que eu falei aqui, né, se a gente for colocar a luz nesses mesmos tópicos no Brasil, cara, dá para deixar a desejar demais. E principalmente se você não tem muito acesso, vamos dizer, financeiro, para poder falar: "Ah, não, porque a comida é sempre maravilhosa, porque o serviço é sempre maravilhoso". Porque quem não tem tanto acesso financeiro, acaba tendo que, né, obviamente, ir a serviços, né, se submeter a serviços e produtos de, vamos dizer, uma qualidade inferior. E isso, na maioria das vezes, vai te trazer dor de cabeça. Ou porque as pessoas são grosseiras, ou porque, né, ou sem paciência mesmo, não está afim de fazer o que está fazendo, ou porque a coisa está meio suja, está mal feita, é feito, né, enfim, infelizmente, é isso. Então acaba que, porque a nossa realidade, é assim, não estou falando de todo mundo, não estou falando que é o tempo inteiro, mas é muito comum, o transporte ser sujo, o transporte público, né, a rua, dependendo do estado, ser suja, enfim. Então a gente, quando sai dessa realidade que, caramba, vamos dizer, ruim, na maior parte do tempo, quando a gente vai para outra realidade, que seria o Japão, vai conhecer o Japão, a gente fica assim: "Caramba, isso aqui é surreal, isso aqui é perfeito". É lindo, é limpo, é seguro, é impressionante. E aí a gente tem uma primeira impressão maravilhosa, porque é mesmo, e aí acaba que com o tempo, vivendo aqui, a gente acaba, obviamente, lidando e aprendendo um pouquinho mais, vamos dizer, as partes obscuras do país e do povo. O que não é, vamos dizer assim, vamos dizer, errado, porque
são pessoas e não existe nada perfeito nesse mundo, tá? Isso tem que ser muito claro. Não é agora não estou querendo também jogar bomba no Japão. É só realidade da vida, né? Uma hora as coisas acabam perdendo o seu encanto porque você acaba conhecendo um pouquinho mais a fundo as coisas. E eu falo porque eu vivo aqui, já vou fazer quase 2 anos morando aqui, e também porque eu vejo muita coisa na internet, eu consumo muita coisa sobre o Japão justamente para aprender mais sobre o local que eu vivo, né. Então, tendo isso dito, eh, o que é que mais, na verdade, me traz preocupação? Porque, se eu falar assim: porque na verdade a gente sim encontra lixo no chão, de vez em quando. E dependendo do lugar, se é turístico então, mais ainda, mas onde eu moro não é nada turístico. E de vez em quando eu encontro, né. Na verdade todos os dias, só que não é uma coisa muito, grotesca. Sei lá, de repente alguém deixou cair, às vezes sim deixaram, principalmente mais jovem, que bebe, e aí bebe na rua, aí vai, né, bebe de madrugada e deixa ali as latinhas. Isso aí é o clássico que dá para encontrar. Mas a questão é a seguinte, isso não é nem, o que me sim, eu não gosto disso, né, eu fico: "Caramba, pô, sacanagem, é tão limpinho, tão bonitinho, porque não custa nada levar para casa", né. Mas a questão que mais me deixa, assim, preocupada, para ser sincera, é a questão de como a sociedade japonesa, aí sim, de maneira geral, porque não dá para falar de todos os indivíduos, é individualista, é materialista e apática, assim. E aí tem 2 pontos de vistas aqui. Vamos primeiro falar do ponto de vista defendendo, porque algumas coisas que eu sei é que, hã, o o japonês, de maneira geral, ele é muito preocupado em não ser importunar as pessoas, né, ser inconveniente. Então é sempre buscando o o melhor de para todos ali, né, eu não quero incomodar, eu não quero ser então, esse pensamento que é realmente real, faz com que de maneira, hã, automática, eles evitem, incomodar as pessoas, óbvio. Então vai sair do caminho, vai, enfim, né, para poder evitar esbarrar, não sei o quê. Aí tudo bem. E tem o ponto, né, adicionando a esse ponto, defendendo, eles são, de maneira geral, tímidos. Então tem esse ponto de que eu não quero importunar, eu não quero ser inconveniente e ao mesmo tempo eu não quero, enfim, falar, né, alguma coisa para ajudar, enfim. E por que que eu tô falando isso? E aí vem a coisa do eu fico: "Caramba, como não?". É a questão de você da sociedade ser muito apática. Às vezes, infelizmente, é muito comum você ver pessoas na rua ou no metrô, chorando. Eu já vi uma cena que me deixou bastante impactada, que era um cara no meio da rua, no meio de Shinjuku, o cara ajoelhado, literalmente no meio da rua, não era na calçada, os carros pararam, e o cara, assim, ajoelhado, chorando e batendo com a cabeça no chão. E aí aquilo me deixou impactada, obviamente pela cena em si, mas principalmente como as pessoas passavam, quando olhavam, olhavam assim do tipo e seguiam. E aí eu parei, eu acho que eu já comentei isso aqui inclusive, eu parei e caramba, eu ajudo ou não ajudo, eu não sei o que fazer, eu não falo japonês, eu não mas a minha preocupação obviamente era se o cara ia ser atropelado, alguma coisa acontecer, obviamente não, os carros parados estavam e ficaram até ele sair do lugar. E eu: "Caramba". E aí no metrô tem lugar, tem assento preferencial, como em acho que todos os lugares do mundo, ou na maioria. E aí você vê
pessoas idosas em pé, idosas mesmo, porque aqui é muito, mas assim, mesmo, né, a expectativa de vida aqui é muito alta, então idosos, tipo, no 80, sei lá, talvez beirando os 90. E as pessoas sentadas no assento preferencial e não dando lugar. Eu já me levantei várias vezes, independente de ser preferencial ou não, e cedi o lugar. Na maioria, as pessoas aceitaram. "Ah, muito obrigada", não sei o quê, e sentam. Mas algumas, sei lá, umas umas 2 vezes, 4, sei lá, poucas vezes. Não mais do que 5, com certeza não, porque seria já, vamos dizer, muito, pelo tempo que eu tô aqui. As pessoas me ignorarem, eu ser muito clara, sente, né, e as pessoas do tipo, ou fala: "Não, obrigado", e tudo bem, ela pode não querer sentar. Enfim, eu tô falando porque eu também já vi, tá, isso sendo feito, ou, por outras pessoas. Ou a pessoa simplesmente ignorar, e tipo, olhar pra você e ignorar. E eu: "Caramba!", sei lá, ela poderia sorrir e falar: "Não, muito obrigada", né. E aí, eu acho que talvez isso justifique também as pessoas não quererem oferecer ajuda, porque elas podem receber em resposta um: "Isso não é da sua vida, né, isso não é da sua conta, não esteja me importunando, eu tô aqui tendo o meu momento e não se meta". E aí vai com aquele papo de os japoneses não querem ser inconvenientes, então eles preferem deixar do jeito que tá. Só que, ah, eu vendo vídeos e vídeos de japoneses é tudo em inglês e com tradução, mas entrevistando os japoneses, enfim, e sobre essa coisa de: "Poxa, o que que você acha de, de como deve ser a sociedade, o que a gente tem que mudar, porque, enfim, a situação do país está assim, e aí para a gente poder melhorar deveria ser assado. Você acha que deveríamos mudar ou não?". Enfim, e as respostas foram curiosíssimas, porque como eles têm esse senso de, né, o melhor para todos, eu pensei que fossem responder no sentido de: "Sim, devemos mudar e melhorar para que no futuro seja assim assado". Só que não, foi: "Eu entendo o problema", a maioria das respostas: "Eu entendo o problema, realmente é um problema, mas isso é um problema do governo. Eu acho que devemos continuar fazendo o que a gente tem que fazer, porque eu defendo o bem do indivíduo". Aí eu: "Caramba!". E tudo bem, defender o bem do indivíduo, também acho que é importante, né. Só que, hum, o sacrifício, né, seria, sei lá, o papo era sobre ter filhos. E aí eles falaram que não, não vale a pena, não vale a pena ter filho e é isso, porque tá muito caro e eu não quero, não me importa o que vai ser daqui no futuro. A questão principal é que eu consiga fazer as minhas coisas e suprir as minhas necessidades e eu quero saber da minha felicidade. E não é errado não é uma resposta errada, mas só que a maneira como foi dita por muitas pessoas, uma menina, por exemplo, falou assim: "Ah, eu quero fazer tudo na vida pelo menos uma vez, e para fazer tudo na vida pelo menos uma vez eu tenho que ter dinheiro. E se eu tiver filho, eu não vou poder fazer isso". Tá. Tudo na vida menos ter filho, né, porque isso não é fazer tudo na vida. E, enfim, de maneira lógica isso é impossível. Enfim, eu tô aqui só trazendo exemplos foram uns 3 vídeos que eu vi, recentemente, nessa semana, longos, de somente entrevista, de opinião popular. E isso realmente, não só isso, mas também, hã, no meu dia a dia,
eu vejo o sentimento, a cara apática das pessoas com relação à dor alheia. É muito comum, eu trabalho em escola, e eu vejo como os adolescentes, não, criança já tem um pouco, tem mais essa empatia de maneira natural, mas parece que os mais velhos, né, a nova geração, assim, que já está em breve entrando no mercado de trabalho, eles são muito apáticos. Eles não respondem de maneira responsiva ou empática a às dores, a dor alheia. E às vezes não é do tipo, eu não estou aqui exigindo ou achando que deveria, sei lá, chorar ou, sei lá, ou de imediato fazer alguma coisa, mas pelo menos, né, ter algum tipo de alguma reação que 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 envolva, né, uma emoção ali de empatia, a pessoa, mas não, zero. Me preocupa. Então esse materialismo, né, a preocupação somente com a sua própria, com a questão material em si, né, zero espiritual mesmo, com exceção de, hã, aqueles momentos de desejo, que aí você pede uma ajuda aos ancestrais, aos, enfim, de maneira muito superficial. Então, né, tem esse materialismo muito forte, o individualismo, a pouca empatia, né, e essa apatia que é, assim, surreal. De novo, não estou falando sobre todos, estou falando de maneira geral e que chama atenção. É de maneira geral a ponto de chamar a minha atenção, sabe? Então, e aí é que eu acredito que a espiritualidade é tão importante. É aí que a coragem de quem faz alguma prática espiritual tem tanto valor, porque você consegue sim, né, almejar coisas materiais, pensar no seu próprio benefício, mas ao mesmo tempo se relacionar com o outro de maneira bonita, de maneira corajosa, de maneira, enfim, que você possa dar, né, às pessoas o melhor de si. É isso, é isso, generosidade, generosidade mesmo, sabe, é isso. Então, como eu falei em um outro vídeo falando sobre como o Japão não é um país budista em si, né, muito claramente não é, porque se fosse não seria dessa maneira, assim, tem em sua história, tem ali de maneira cultural, mas né, as pessoas em si, elas não praticam o budismo, né, de maneira categórica, praticante. Elas podem, de repente, acreditar em alguma outra coisa, mas elas não sabem exatamente o que o budismo é, mesmo. E aí, isso é refletido no comportamento das pessoas. Nitidamente, assim, nitidamente. E é por isso que faz tanta falta uma direção espiritual para poder desenvolver um caráter forte, que possa lutar pela justiça e, ainda assim, você continuar perpetuando a sua cultura, que é linda, que é maravilhosa. Por isso a primeira impressão do Japão é sempre magnífica. Porque a nossa realidade é tão diferente que quando a gente chega aqui, a gente fica: "Caramba, isso é maravilhoso", e é. Só que aí quando depois de um tempo, quando esse maravilhoso se torna comum, a gente vai vendo umas camadas, assim, que assustam e podem sim ser sanadas com a prática do budismo de maneira real, de maneira profunda.
e na vida diária. Enfim, é isso. Comenta aqui se você sabia, se você conhece alguns outros detalhes sobre isso e me fala o que você achou. Comenta, dá um like nesse vídeo aqui e aproveita e se inscreve se você ainda não é inscrito. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.